Boa tarde, terceiro ano. Vamos dar início a mais uma aula. Peço que vocês que estão aí em casa assistindo, tirem o efeito, prestem atenção. Vamos começar com a nossa revisão de História. A dúvida da turminha aqui talvez seja a mesma de vocês de casa. Quando que vão começar as férias? Essa semana, agora, é a semana de avaliações, a semana de provas, né? Hoje vocês estão tendo revisão, amanhã vocês farão a prova de inglês. Depois da provinha de inglês que vocês farão de casa, eu vou abrir uma sala de vídeo às 3h30 da tarde. E aí vocês vão entrar na sala de vídeo para assistir a aula que faremos a revisão de ciências nessa aula, tá? Revisão que vocês já estão com ela e faremos essa revisão. Na quarta-feira... Tia, pode tirar uma dúvida? Pode, deixa a tia só... As provas. As provas vai ser tudo junto ou vai ser separado? Não, vai ser separado. Peraí que a tia já vai dizer aqui, ó, que eu tô com o calendário em mãos. Tá, porque se fosse tudo junto ia ser mais rápido. Mas como essas são avaliações, a gente tem mais algumas questões, né? Não é como simulado, tem mais questões, então por isso que eu coloquei separadinha, tá? Pode, deixa eu só acabar de fazer o esclarecimento. Bom, então amanhã vocês vão fazer a provinha de inglês de 1 da tarde às 3, né? Tia, vai ser online? Vai ser online. Mas aí... Online vai ter que estar na sala de vídeo? Aí eu não sei, vamos perguntar isso à tia Roberta para ela esclarecer, né? Se ela vai estar ao vivo numa sala de vídeo. O Zoom, nem eu. E sempre quando eu tava em casa... A gente vê se ela pode abrir uma pelo Zap, né? Tia, mas as provas que a gente já fez em inglês foi tudo digital. É isso aí, digital mesmo. Ela, na verdade, ela falou que vai estar à disposição para tirar dúvida. Então, assim, eu acho que ela não vai estar ao vivo numa sala de vídeo, tá? Então, vamos lá, ó. Amanhã é a provinha de inglês. Depois da prova de inglês, 3h30, eu vou abrir uma sala de vídeo para fazermos a nossa revisão de ciências, tá? E aí, as aulas acabaram. A partir de quarta, vocês vão fazer as avaliações das disciplinas que estudamos aqui juntos, né? Ou seja, português e geografia, quarta-feira. Na quinta-feira, dia 8, matemática e história. E no dia 9, sexta-feira, ciências, tá? Eu já mandei o calendário no grupo dos responsáveis e depois eu posso também mandar no grupo de vocês, tá? Só para vocês saberem quais são as disciplinas. Eu sugiro que vocês acordem pela manhã, tomem um bom café, façam uma atividade física, pulem corda, dancem, gravem um TikTok, relaxem, né? Depois pega a revisão de português, dá uma estudadinha, depois pega a de geografia, dá uma estudada, para quando vocês sentarem para fazerem a avaliação, vocês saberem fazer. Sabe por quê? Porque a avaliação, além de me mostrar se vocês conseguiram aprender ou se vocês estão com alguma dificuldade, né? Essas avaliações, elas também servem para que vocês saibam identificar se vocês aprenderam ou não. Então, quando a gente pega uma revisão, ou livro, ou caderno, e procura a resposta, a gente está sendo desonesto com a gente mesmo, né? E a gente quer se enganar. E a pior coisa é nós sermos enganados por nós mesmos, tá? Então, vamos ser honestos e estudar antes das avaliações, tá bem? Não
Não é provinha com consulta, tá? E não tá difícil. Tudo que está nas avaliações, vocês já viram, tá? Bom, vamos então agora começar com a nossa revisão de história, não foi? História. Então, eu escrevi na revisão... Tia, antes de você começar, posso ir no banheiro? Pode, meu amor, pode sim. Bom, pegando a revisão de história, primeira questão. Cite algumas vantagens de viver em áreas urbanas. Vantagens é o que a gente tem de bom vivendo em áreas urbanas, nas cidades, né? Então, quais são as vantagens que temos quando vivemos em áreas urbanas? Temos mais oportunidades de empregos, né? Opções de transporte, opções de diversão, de entretenimento, diversidade de serviços. Temos serviços de internet, várias empresas, né, prestando esse tipo de serviço. Temos várias outras empresas prestadoras de serviços, lojas de vários produtos, né? Então, as grandes cidades oferecem tudo isso para a gente. Então, aí, vocês podem consultar na página 52, né? E ver as vantagens, o que a gente tem de bom ao vivermos em áreas urbanas. E número 2, cite algumas desvantagens de viver em áreas urbanas. Quais são as desvantagens? Desvantagens são os pontos negativos, né? Então, o que temos de ponto negativo aí? Engarrafamento, poucas opções de entretenimento, pouco contato com a natureza, poluição sonora, poluição do ar, né? E aí vocês podem observar esses exemplos na página 53, tá? Então, aí estão as respostas da 1 e da 2, tá? Estudem. Agora, número 3. Cite algumas vantagens de viver em áreas rurais. Ter contato com os animais, ter contato com a natureza, né? Respirar um ar puro. Não tem poluição sonora, não tem poluição sonora. Isso, não tem aquela poluição sonora, não tem engarrafamento, né? Só o som da natureza, né? Então vocês vão... Não tem poluição visual. Tia, Isso. agora fala de ruim, tem... Tia, agora de ruim é que é muito longe as coisas. As escolas, mercados, Não tem opção de emprego. Animais perigosos. Animais? Dependendo do lugar, né? Sim. Não, se for perto de uma floresta, né? Uma selva. Então, escrevam primeiro aí no número 3 as vantagens de viver em áreas rurais, ou seja, os pontos positivos. E aí no número 4, pergunta sobre as desvantagens, né? Aí a gente vai colocar que pouco comércio, Não tem mais lojas. pouca opção de transporte. Não tem táxi. Táxi tem. Pouca opção de entretenimento. E aqui, olha, o número 3 e o número 4 para vocês corrigirem aí. Muita atenção nessa pergunta, tá? Explique com suas palavras por que o campo precisa da cidade, assim como a cidade precisa do campo. Porque o campo precisa da cidade para ter comida. Por que a cidade precisa do campo? Oi?
Não, não é só por isso, né? Nós não pegamos o ar lá do campo para respirar aqui na cidade, né? Então, por que que o campo precisa da cidade? O campo precisa de mais transporte. Deixa eu te explicar por que que um precisa do outro. O campo precisa da cidade para ter comida. Exatamente. As atividades do campo, escrevam aí, porque Você pode escrever no WhatsApp pra gente. vou mandar foto. As atividades, porque as atividades do campo, produzem mercadorias porque as atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade. Então, meus amores, vamos refletir sobre isso. Eu falei mercadoria Que são consumidas na cidade. Porque as atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade. Então, vamos fazer uma reflexão sobre essa resposta do número 5. Bom, a reflexão... Gente, atenção, ó. Vamos fazer uma reflexão. Deixa eu ouvir aqui a Jasmin, que mandou um áudio. Vamos refletir sobre a questão 5, que a resposta foi: por que as atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade? Então, gente, o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. Imaginem se o campo produzir alimentos, produzir, e ninguém da cidade consumir. Primeiro, que a gente que mora na cidade vai passar fome. Segundo, que o pessoal do campo, que trabalha com a pecuária, que é a criação de animais, com a agricultura, né, que é o plantio e a colheita dos vegetais, essas pessoas vão ficar sem emprego, porque se ninguém consome o que eles estão vendendo, né? Então, gente, a atividade do campo e da cidade, elas são, interligadas, tá? O campo ajuda a cidade e a cidade ajuda o campo. Como na nossa vida, né? Ninguém vive sem ajuda, ninguém vive sozinho. Então, quando a gente olha para o morador da zona rural, né? A gente tem que valorizar aquele povo da zona rural, né? Como também o povo da cidade, porque todos se ajudam, tá bem? Pode falar, Fernanda. Não? Então, peraí que eu vou ler aqui a pergunta da Jasmin. Meus amores, número 6. Atenção ao número 6. Qual é o nome dado... Atenção, hein? Qual é o nome dado ao conjunto de ocupações às quais um indivíduo pode se entregar espontaneamente em seu tempo livre? O conjunto de ocupações... Qual é o nome dado ao conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se entregar, espontaneamente, por própria vontade, em seu tempo livre? Qual o nome dessas atividades aí? Quando a gente está à toa, a gente fala assim: agora eu vou praticar um hobby, porque é o meu momento de lazer. Muito bem. Então, número 6, a resposta é lazer, tá? Esse conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se entregar espontaneamente em seu tempo livre, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, quando a gente não tem nada para fazer, a gente, agora
eu vou patinar, agora eu vou andar de bicicleta, agora eu vou fazer uma caminhada na praia. Então, esse conjunto de ocupações é chamado de lazer. Resposta 6. Pode falar. 7. Vamos. Oi, Sofia, pode falar. Bom, vamos a 7. Ah, gente, a 7 tá molinha, né? Inclusive, vocês podem pesquisar aí na página 57. Formas de lazer na cidade. Shoppings. Ah, mas gente, formas de lazer na cidade. Visitar o quê? Shoppings, cinemas. Cinemas. Não, mas esse tipo de brincadeira, gente, é na área rural também. Eu tô falando assim, brincadeiras específicas da cidade, né? Brincadeiras que eu digo assim, formas de lazer. Não, na cidade também vocês brincam de pique. Tô falando assim, lazer relacionado à cidade. Você fala assim, nossa, no campo quase não tem isso, né? Campo, brincar no campo. Não, na cidade. A primeira é na cidade, certo? Não, cite formas. Campo de futebol. Ah, gente, então, olha, 7 formas de lazer na cidade. Visitar shoppings, cinemas, games, né? Vocês foram no shopping já lá em cima, no Play? Lá em cima tem uma área só de joguinhos, né? De games. Então, 8. Cite formas de lazer no campo. Cuidar de animais, de plantas. Cuidado com animais? Cuidar. Ah, tá. De animais. Já sei brincar. De plantas. Brincar ao ar livre. Você já foi em Volta Redonda? Já. Sabe aquele shopping que tem a van? Tem a van? Volta Redonda? Lá em Volta Redonda. Eu já vi. O que tem? Então, 7. Visitar shopping, cinemas, games. 8. Cite formas de lazer no campo. Toda brincadeira ao ar livre, passeios a cavalo, cuidar dos animais, cuidar das plantas. Cuidar do gado. Hã? Entendeu? Tia, os exemplos que eu coloquei foi brincar de pique e comidinha. Tia, eu botei brincar com os animais, brincar no ar livre, vírgula, brincar com os animais. Fazer trilha de bicicleta. Ô tia. Oi. Você é assim, número 2, cuidar de animais, vírgula, cuidar das plantas. Todo dia lá na brincar ao ar livre. Isso. Tia, o nosso lanche hoje vai ser melhor. Com 9 anos já não. Eu vou ver, assim quando eu acabar aqui eu posso liberar pro lanche, tá? Gente, o que é... Vamos lá, gente. Atenção, gente, atenção. Eu não entendi o número não. Pois é, tô tentando explicar, mas estão batendo papo, vou esperar. Tia, eu sei que no seu computador tem. O sol seria o X. Eu apertei naquela do seu preto, depois eu tenho que Não, o normal. o meu não. 9. O que determina as diferentes atividades de lazer? O que determina as diferentes atividades de lazer? Eu tenho a mesma forma de lazer que vocês têm? Não, né? Então, a idade determina as diferentes formas de lazer. O ambiente onde estamos, a época,
o clima, né? Porque se eu estou numa cidade que neva, eu vou para a praia? Caminhar na areia da praia? Não, né? Então, gente, o que determina as diferentes atividades de lazer? Porque não dá pra você ir na praia se você for na praia. A idade, O clima, o clima, o ambiente, muito bem, o ambiente, a idade, o clima, o ambiente e a época. eu botei ambiente. Eu coloquei assim, a idade, clima, ambiente. Tia, eu coloquei lá no grupo dos alunos pra você ver. Tá, olha, veja também, coloque também a época, tá? De acordo com cada época, as atividades de lazer mudam, né? Por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, eu nunca imaginei que teria um aparelho que pudesse gravar as coisas que a gente fala, gravar vídeos, né? Gravar TikTok. Nossa, nunca imaginei. Nunca imaginei. Quando lançou o iPhone X, nossa, eu nunca imaginei que ia lançar o iPhone 12. E sabia que já lançou o iPhone 13? Sim. Nossa, não vai comprar o iPhone 13? Não, né? Ah, gravou. Tá baratinho, só assim. Agora, então vocês colocaram aí a idade, o clima, o ambiente e a época. Coloquem a resposta completa, porque na prova eu vou querer que vocês saibam, né? A idade, vírgula, o clima, vírgula, o ambiente e o espaço. A época, né? A época, espaço não, a época. Porque Eu o ambiente, a gente acaba, né? botei Igualando a espaço. Eu botei errado, eu botei Época. Agora, gente, número 10. Classifique os espaços da cidade em espaço livre, aquele que eu posso frequentar a qualquer momento, da forma em que eu estiver vestida. Eu posso levar o seu tio, porque... Ih, meu amor, pode? A tia Tânia não veio, né? Voltando aí à atividade 10, prestem atenção na explicação, tá? Classifique os espaços da cidade em espaço livre, é aquele em que podemos frequentar a qualquer hora, a qualquer momento, com a roupa que estivermos usando. Espaço de acesso público restrito, ou seja, o público pode acessar, mas tem que seguir regras, tem horário para entrar e sair, né? Restrita. Calma. Espaço privado. Privado é aquele espaço que tem um dono, né? E espaço doméstico é o lar de alguém, a casa de alguém. Então vamos lá. A farmácia é espaço... Isso, tem um dono, né? Se o dono quiser falar assim, ó, retire-se da minha farmácia. Tia, o museu é público, porque o governo... Mas é público restrito. Eu posso entrar a qualquer hora no museu com qualquer roupa? Não, eu tenho que seguir regras, não tem? Então, museu, acesso público restrito. Oi. A praia é pública. Tem um dono, olha só, se o estabelecimento, a loja, o local tiver um dono, é privado, tá? Pertence a alguém, tá bom? Se for mantido pelo governo, é público, né? Aí, dependendo do local, o acesso é público livre ou restrito. Museus, teatros,
prédios de prefeitura, tá? São espaços públicos restritos, tá bem? Porque tem regras para entrarmos nesses locais, né? Horário. Então, farmácia é Privada. o museu. Público restrito. Tem regras, tem hora para entrar e sair. Calma aí. E a praia, gente? Livre, espaço livre, assim como as praças, né? Sabe por que a farmácia é privada? E a minha, Eu sou contra essa parte. e a minha casa é o quê? Espaço doméstico. Peraí. Aqui não tem. 10. Tia. Deixa eu te ver. Assim é cu. Então, gente, minha casa Espaço e a pracinha? Livre, espaço livre. mas poderia ser livre, público restrito, porque tem regra, não pode entrar sem colocar. Não pode destruir, mas isso é qualquer lugar, vai ter essa regra. Você pode destruir sua casa? Não, isso aí já é, né, da educação, né? Agora, regras de horários de entrada, de saída. A prefeitura é o quê? Não tem um dono, é do povo. Público restrito, espaço público restrito. Barra não, pode escrever, público restrito. Mas eu já escrevi. E as lojas de roupas? Privado. Porque tem um dono, né? Mas essa tá privada. Privada, verdade. Nossa, tia, quando você estava falando lá do museu, eu falei essa privada. Agora, número 11. Podemos? Vamos ver como ficou o 10 mesmo, ó. Farmácia, espaço privado. Museu, público restrito. Praia, espaço livre. Minha casa, doméstico. Pracinha, espaço livre. Prefeitura, público restrito. E lojas de roupas privada. Agora ligue corretamente. Já liguei, tia, formou um X. Trabalho privado, leiam para mim o que é. Onde funcionários da empresa trabalham, esse trabalho é mantido pelo dono da empresa. Sim, forma um X, tia. Forma um X. Isso. Nunca vai ficar uma linha assim ligadinha. Mais uma vez foi assim. E trabalho público. Trabalha servidor público é aquele mantido pelo governo. Exatamente, muito bem. É porque aqui o marido cortou. Agora, número 12, relacione corretamente. Relacione corretamente. Gente, espera um pouquinho, eu vou pegar o carregador do meu computador. Sim. Tia, Vamos a 12. Relacione corretamente. Número 1, agricultura. O que é agricultura? cuidar do solo, plantar e cultivar. E 2, pecuária. O que é? Cuidar do gado que fornece alimento, couro, etc. Então, número 1, agricultura, vocês colocaram em cuidar do... Solo, E número 2, pecuária. cuidar do gado. Muito bem. Vamos para 13. Tia, eu trabalho. Menina, eu odeio uma Falta mais 2 momentos. Tia, quantas horas? 2h20. Não, mas... Gente, vamos lá. 13.
Marque CA para trabalho do campo e CI para trabalho da cidade. Geralmente, o engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo. Quem é o engenheiro agrônomo mesmo? Trabalhador do campo. É aquele que faz o quê? Que estuda e ensina ao trabalhador do campo, aos fazendeiros, técnicas e processos que melhoram o solo, tá? Melhoram o solo para que os vegetais se desenvolvam melhor, né? Então, o engenheiro agrônomo, ele estuda essa área aí da produtividade, de plantações, rebanhos, tá? Então, é um trabalho que vai ganhar CA ou CI aí? Trabalho do campo. E o tratorista? CA, aquele que dirige o trator, né? E os operários das fábricas, CI, fábricas, indústrias nas cidades. Os advogados. CI. Até advogado no campo. Também tem, né? Mas aqui nas grandes cidades, né? Tem mais escritórios. Boiadeiros. Sim, só um momentinho. E os mecânicos? Então, engenheiro agrônomo é aquele que estuda e ensina técnicas que melhoram as plantações, melhoram o solo, a criação do gado, né? Então, esse engenheiro agrônomo é um trabalhador, né? É uma profissão mais da cidade ou do campo? Do campo. Então, vocês vão colocar CA na primeira. Engenheiro agrônomo, CA. E o tratorista, aquele que dirige os tratores, CA. Os operários das indústrias. CI. As fábricas, grandes indústrias, né, nas grandes cidades, CI. Oi. Você já tá olhando de novo? Estou lendo, explicando de novo. Eu tava no YouTube vendo um vídeo do cara jogando Tá, vou começar aqui mais pelo som, porque eu não tô jogando direito. Ah, eu tava no 10, por isso que eu não tô jogando direito. Pronto, tia. Então vamos lá. Marque CA para trabalho do campo e CI para trabalho da cidade. Primeiro trabalhador que apareceu aí, engenheiro agrônomo. O que faz o engenheiro agrônomo? Ele é responsável por melhorar a produtividade das plantações e dos rebanhos. Então, CA é um trabalho do campo. Próximo, tratorista, aquele que dirige tratores. Isso, um trabalho mais evidente no campo. CI, os operários... desculpa, já dei a resposta. Operários das indústrias, das fábricas, essas grandes indústrias. Ah, sim. Advogados. CI. Boiadeiros. E mecânico? Isso. Eu tava vendo Número 14. O que é trabalho formal? Dê exemplos. Vamos pensar aqui. advogado. Esse é um exemplo, né? Vamos entender o que é trabalho formal. É o trabalho exercido com registro na carteira de trabalho. É esse registro na carteira de trabalho, que assegura o trabalhador todos os seus direitos, tá? Então, o trabalho formal é aquele onde as empresas ou
as instituições públicas ou privadas contratam os funcionários. A tia vai botar a resposta. E contratando os funcionários, essas empresas pegam a carteira desse funcionário, a carteira de trabalho, e faz o registro. Isso é trabalho formal, é o trabalho registrado em carteira, tá bem? Então, vamos lá. Vou botar a resposta aqui no quadro. Essa é a resposta da questão 14. E a 16, desculpa, a 15, né? A 16 é a extra que vocês vão copiar depois da 15, tá? A questão extra que a tia esqueceu de colocar aí. O que é trabalho autônomo? O que é trabalho autônomo? É aquele trabalho realizado por pessoas que não têm registro na carteira de trabalho. São pessoas que trabalham por conta própria, né? Então... faxineiras, algumas. Sim. Os vendedores ambulantes, né? O que é isso? Vendedores que vendem as coisas na rua, né? Pessoas que vendem artesanato. O cara tava vendendo só um lado do brinco, R$20. Nossa. Só um lado. Artesanato, né? Ele deve ter feito. Não fez. Porque já vi também no loja vendendo. Então, gente, o trabalho formal é aquele com registro na carteira de trabalho. E o trabalho informal é o trabalho autônomo, tá? Não, eu vou botar a resposta do 15 aqui. É o trabalho sem registro na carteira de trabalho, realizado por profissionais liberais, pessoas que trabalham por conta própria, tá? Também vou colocar a resposta aqui. Aí está a resposta da questão 15. E essa é a questão 16. Eu peço que vocês copiem e respondam, tá? O que é a Previdência Social? É aquele órgão que recebe a contribuição do trabalhador. Esse órgão, ele por anos vai recebendo, né, essa contribuição em dinheiro, e quando o trabalhador precisa se aposentar, essa Previdência Social, esse órgão, ele paga a aposentadoria a essa pessoa. Então vamos lá, terceirona, vamos dar início à nossa revisão de geografia. Vocês podem consultar as páginas 37 e 38 para recordarem, né, Enzo, o que estudamos sobre tempo atmosférico e sobre clima. Na página 37 está escrito assim: você sabe diferenciar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras, mas essas palavras estão ligadas entre si, mas não são sinônimas. Tempo atmosférico. O que é tempo? É o estado em que a atmosfera é o quê? A camada de ar que envolve a Terra. Então, essa camada de ar, tempo atmosférico, é o quê? É o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. Hoje o tempo está nublado. Não está nem tão frio, né, como esteve semana passada, mas também não está sol, não está quente. Não está sol para ir na praia. Isso é tempo, tá? É o estado momentâneo daquele local. Então, tempo número 1. É o quê? É o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento? Sim, em determinado lugar e momento. Número 1, o primeiro parêntese aí. Né? Bem aqui, no livro. Tia, posso dar corrigido? Não, depois no final, tá? Cadê a sua revisão, Enzo? Não, tia, só nesse. Cadê a sua revisão de geografia? Então, gente, número 1, tempo. O primeiro parêntese que está vazio aí na questão 1 é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento.
Agora vamos estudar o que é clima lá do outro lado. Vamos na página 39. Vamos entender o que é clima. Clima, página 39. A variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Então, gente, o clima ele determina características de uma região. Ou seja, eu posso afirmar que o sul é um local com clima quente? Sim. O sul não. Por quê? O tempo daquele lugar foi estudado por muitos... Eu já fui pro sul, que lá todo dia faz frio, nunca faz sol. Então, hoje a gente pode afirmar que o clima do sul é um clima frio, né? Agora o tempo, como está o tempo lá nesse momento? Pode ser que esteja sol, mas o clima daquela região é um clima frio, ok? Pode estar sol que for, mas vai Então, isso aí. Então, o segundo parêntese que está vazio, que diz assim, olha, é a variação dos tempos ao longo dos anos. Isso é tempo ou é clima? Clima, né? 2. Coloquem o 2 aí. Eu falei baixo porque eu não sei. É a variação dos tempos. Foi na ordem, ó. 1, 2. O que está escrito é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. Eu vou, né? É 1. Gente, atenção. O estado, o que a tia estava explicando? O estado em que a atmosfera, a camada de ar que envolve a Terra, esse ar, ele está como? Ele está úmido, está mais quente, está mais frio. Isso aí é tempo, tá? E agora, clima. O clima é estudado por muito tempo, né? E o que é estudado? Os tempos daquela região. Aqui hoje... Os tempos, né? O clima é o quê? É o estudo dos tempos por longo período, tá? Por exemplo, o sul, ele vai ser estudado por 2, 3 anos. Aí os caras que estudaram, eles vão falar, nós observamos que aqui faz muito frio. O clima é tal, relacionado ao tempo que faz ali com frequência, tá bem? 2. Palavras que caracterizam o tempo. Calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Clima. Isso é clima? Não, é tempo. Número 1. Então, essas palavras caracterizam o tempo. O tempo no momento, tá? E o próximo parêntese determina a característica de um país, de uma região, de um estado ou de um município após anos de observação do tempo. Clima, 2, tá? Então, gente, o tempo é como a atmosfera está num determinado momento. E o clima é o estudo do tempo por muitos anos, tá? Pode falar, Fernanda. Eu achei que ia ficar 1, 2, 2, 1. Não, viu? Então vamos lá. Ficou 1, 2, 1, 2. Isso. Número 2. Marque um X nos equipamentos. Vocês podem pesquisar na página 38, tá? Já sei, já. Pesquisem na página 38 para fazerem a 2 e a 3, ou dar um tempo. Página 38 do livro de Geografia. Tá com o livro de Geografia aí? Então, Fefe, pode sentar ao lado dele só pra... Você tá? Então, página 38. Marque um X nos equipamentos usados para fazer a previsão do tempo. Vocês vão pesquisar aí na página 38. Eu sei. Não fale a resposta. Eu não vou falar. Marque um X e depois, na atividade 3, vocês vão ligar o equipamento a cada função, tá bem? Pesquisem, respondam, que eu volto.
que eu volto para corrigir, tá? Sem dar a resposta agora. Então vamos à correção. Quais são os equipamentos usados para fazer a previsão do tempo? Pluviômetro, biruta e termômetro. Muito bem. Biruta, pluviômetro e termômetro. Agora 3. Ligue os equipamentos à sua função. Termômetro. Indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. Muito bem, Fernanda participando, hein? Biruta. Indica a direção dos ventos. E o pluviômetro. Mede a quantidade de chuva. Muito bem, então termômetro indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. Biruta indica a direção dos ventos. E o pluviômetro mede a quantidade de chuva. Vocês podem ver as imagens, né, destes 3 equipamentos na página 38. Número 4. Todas as mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz. Complete as frases abaixo para definir as características de cada movimento. Vamos fazer juntinhos? Sim. O movimento D é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Rotação. É aquele que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, em torno dela mesma. Tia, você pode ler de novo que eu não ouvi? O movimento D é aquele... Rotação. É aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando esse movimento dá origem a quê? O movimento que ela faz em torno dela mesma, ó. Muito bem, Arthur. Esse movimento de rotação é aquele em que ela faz em torno dela mesma, que dá origem aos dias e às noites. Os dias e as noites. Vocês vão escrever dias, no outro tracinho, noites. Ele dura 24 horas. muito bem, Alice. 24 horas. Então, letra A. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e as noites. Ele dura 24 horas. Pode encher a garrafinha e vou esperar o Arthur voltar para eu corrigir as próximas. Agora a letra B. O movimento D é aquele em que a Terra gira em torno do Sol. Isso, então vocês vão escrever na primeira linha translação. E sol. Na segunda linha, que está aí, Sol. vazia, sol. O movimento de translação é aquele em que a Terra gira em torno do Sol. Ele dura 365 dias e quantas horas? 6 horas. E ele é responsável pelas estações do ano. Tia, não entendi. Translação é aquele 300, né? Eu vou fazendo mal. Então, letra B. O movimento de translação é aquele em que a Terra gira em torno do Sol. Ele dura 365 dias e 6 horas. Ele é responsável pelas estações do ano. Já sei. Essas 6 horas são juntadas e de 4 em 4 anos temos mais um dia no mês de... 366. O mês. Qual é o mês que recebe mais um dia? Não, tia. De fevereiro. Fevereiro. Muito bem. Então, de 4 em 4 anos, fevereiro que tem 28 dias, de 4 em 4 anos ele tem 29 dias. Porque essas 6 horas...
Essas 6 horas aí do movimento de translação que sobra todo ano, de 4 em 4 anos, essas horas são juntadas e formam mais um dia. É? 27? Olha, quase foi dia 28. E aí, em fevereiro, essas 4 horas se juntam, formando mais um dia, né? Que é o dia 29. E isso acontece só de 4 em 4 anos, que fevereiro tem 29 dias, tá? Então, quando isso acontece, de fevereiro ganhar mais um dia, nós chamamos aquele ano de ano... Bissexto. Isso, bissexto. Bissexto com 2 S, está no livro. E tem um X. Bissexto. Deixa eu escrever aqui, ó. Bissexto. De onde você tinha essa caneta? É antiga, só que ela tá sem tinta. Ó, bissexto. Ai, que bonitinho. Agora chama essa de volta, tinta. Tia, só um caneta. Eu vou comprar umas coloridas pra gente. Agora, vocês vão pesquisar lá na página 42 do livro de Geografia. Pronto, já chegou. As características de cada estação do ano. Vou dar um tempinho para vocês escreverem essas características. Ou seja, O dia? não, o dia não. O que... Página 42 do livro de Geografia. Eu não achei na página 42 que era falando sobre o dia. Aqui, ó, 42. As fotos aqui das estações do ano. Então, as características, como é aquela estação do ano? Então, vocês vão ler, vão resumir. Primavera é o mês de quê? É a estação de quê? Desculpa, a primavera é a estação de quê? O que acontece, né? Então, escrevam aí. Defina a vegetação. O que é vegetação? Lá na página 47. Tá logo no início, primeiro parágrafo, página 47. Tia, qual número você tá? Número 6. O que é Desculpa, defina a vegetação. Aí tá lá na página 47. Vamos ler. Tia, peraí, eu ainda tô entrando, eu não sei. Eu tava forte de novo. Caraca, tia, juro por Deus, eu abri o livro na página 77 certinho. 60? 47. 47. É 77? 47. Tia, é que página? 47. Que página, tia? 47. 46, na verdade, né? 47. Vocês podem resumir essa resposta aí, tá? Tá muito grande. Então, vocês podem escrever, olha, vegetação. O que é mesmo? Defina a vegetação. Resposta. É o conjunto de plantas de uma região, tá? É o conjunto, tá lá na página 47. Lá em cima. Ela é muito burra. Que nome é dado quando várias espécies de vegetação cobrem uma região? Muito bem, está na página 47, no segundo parágrafo. Que nome é dado quando várias espécies de vegetação cobrem uma região? A gente diz que é a flora daquela região, né? Então, vamos lá. Número 6, vocês... Oi, Sofia, pode falar. Vai mandar mensagem? Tá. Então, número 6, defina a vegetação. É o conjunto de plantas de uma região. 7, que nome é dado quando várias espécies de vegetação cobrem uma região? Flora. Agora, para fazer a atividade 8, vocês vão pesquisar nas páginas 48 e 49. Vejam só o que está pedindo. Use o tipo de vegetação que completa corretamente cada frase. Nas páginas 48 e 49,
nós temos aí vários tipos de vegetação. Temos a floresta, o cerrado, o campo, a caatinga, e depois vem a vegetação litorânea, e na página 50 fala sobre os dois tipos de vegetação litorânea. Então vocês vão pesquisar para fazer a atividade 8 as vegetações que não são litorâneas. São as vegetações que estão nas páginas 48 e 49. Pesquisem para fazer a atividade 8 com calma. Observem as fotos, observem o que está escrito. Vamos lá, Alice. Todos que já acharam, vamos dar a resposta da 8? No campo encontramos vegetação rasteira, coberta por capim ou grama. Então, quando a gente vê uma vegetação coberta por capim ou grama, né? Temos ali um campo. Segunda frase, as árvores crescem umas próximas das e há uma grande variedade de espécies de plantas, né? Na caatinga podemos observar que a maioria das espécies de plantas perde as e o solo é seco. Então, caatinga com 2 As. Próximo no cerrado. Encontramos árvores baixas com os seus troncos finos e tortos. Agora, muito bem. Número 9. A que vegetação as frases abaixo se referem? Vocês vão ver se essas frases estão se referindo ao mangue ou à vegetação de praia. Então, vamos lá para a página 50, observar esses dois tipos de vegetação litorânea, que é a vegetação de praia e o mangue. E aí vocês vão escrever mangue ou vegetação de praia nas frases A e B. Pesquisem, já volto para corrigir. Então vamos à correção da 9. A que vegetação as frases abaixo se referem? Use mangue ou vegetação de praia. Então vamos lá. Letra A. Vegetação litorânea que possui terrenos alagados. Mangue. Então, vejam a imagem do mangue aí. Número 9. Letra A. Número 9, letra A. Letra A vai ficar mangue? Aqui vai ser mangue. Então, letra A, mangue. Letra B. Vamos lá, turminha. Vegetação litorânea que apresenta plantas rasteiras e coqueiros. Vegetação de praia. Agora, além da resposta 10, estar lá na página 49, onde está escrito vegetação litorânea, também está lá no finalzinho da página 50. Pesquise na página 50 do livro de Geografia e resuma abaixo as utilidades da flora. Então, gente, a flora, a vegetação de um local serve para quê? Vamos ler esses 2 pedacinhos aí e pensar para que servem. A vegetação. Os vegetais são importantes para o homem, além de
Então vamos lá. Os vegetais, né? Ou seja, a flora de uma região, ela é importante por quê? Para o homem, para a alimentação do homem. Então vamos escrever a importância, as utilidades da flora. Servem para purificar o ar. Tia, eu já escrevi, mas eu escrevi de um jeito diferente. Eu escrevi: os vegetais são importantes para o homem. Ponto. Além de purificar o ar. Purificar o ar. Serve para purificar o ar. Fornecer sombra. Fornecer sombra. É usada. Tô falando da flora, tá? A flora é o quê? É o conjunto E os vegetais. de vegetais, né? De plantas. E ele faz bem para a saúde, cuida da saúde. Sim, é usada para a produção de quê? De medicamentos. Gente, eu tô fazendo. Tia, pode escrever. Vou. Você só faz uma caneta verde? Opa. Medicamentos, cosméticos. Só um momento. 50. Pode ficar na fila. E a alimentação, né? Muitas plantas são utilizadas na alimentação também. Então, utilidades da flora. Serve para purificar o ar. Vou escrever no quadro, tá? Essa é a resposta da questão 10 da nossa revisão, tá? Escrevam aí e reflitam sobre a importância da flora para as nossas vidas.